E então, caríssimos irmãos, continuamos a nossa meditação sobre os textos da liturgia da vigília de Pentecostes e do dia da solenidade de Pentecostes, os textos da Sagrada Escritura. E agora eu proponho a vocês Romanos 8, 22 a 27. O capítulo 8 da Carta aos Romanos é um capítulo muito importante que fala da vida nova do cristão, que é a vida segundo o Espírito. Uma vida não só do cristão, mas de toda a criação, através dos cristãos. Pois bem, São Paulo diz assim: Irmãos, sabemos que toda a criação, até ao tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. São Paulo primeiro fala da vida, como eu disse, do cristão. Diz que o cristão não vive segundo a carne. Carne aqui não quer dizer corpo, tem nada a ver com corpo. Né? Carne aqui quer dizer o homem entregue ao pecado. O homem no seu orgulho, o homem na sua soberba. Carne, homem carnal. Anthropos sarkikos é o homem fechado para Deus. Então São Paulo diz que esse homem não tem Cristo. Ele não pode receber o Espírito de Cristo, porque ele é fechado. E tem o cristão, que desde o batismo recebeu o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, vive segundo o Espírito de Cristo, nutre esta vida na Eucaristia. Veja, comungando o corpo e sangue do Senhor, cheio de Espírito Santo. Então, o cristão vive segundo o Espírito. E aí agora São Paulo olha a criação toda. A criação toda. Por quê? Porque os cristãos vivem neste mundo os cristãos são parte deste mundo criado, redimido por Cristo, e os cristãos são sacerdotes, um povo sacerdotal, que intercede, louva e adora a Deus pela humanidade e pela criação toda. É toda a criação que é destinada à glória, é toda a criação que é destinada um dia a explodir no fogo, na glória, na incandescência, na luz do Espírito Santo, do Espírito do Messias imolado e ressuscitado, que se encontra à direita do Pai. Então, e que o tempo todo, do seu lado aberto, sai a água do batismo, o sangue da Eucaristia, cheios de Espírito Santo. Então, sabemos que toda a criação até ao presente está gemendo como que em dores de parto. Sim, porque a criação espera chegar a essa plenitude. São Pedro fala, né, que a criação toda será derretida pelo fogo. É o fogo do Espírito, que vai destruir tudo que for pecaminosidade, que for escravidão, para libertar a criação no Espírito, o Espírito de fogo, o Espírito que é fogo, para um novo céu e uma nova terra. São Pedro diz que as coisas todas serão dissolvidas, quer dizer, o que é pecado, e renovada. Então, a criação caminha para isso. A criação não é estática. A criação caminha para um ponto Z, um ponto ômega, um ponto final, um ponto de plenitude, que é Jesus ressuscitado, que é o Cristo nosso Senhor. E aí São Paulo diz que não somente a criação, não somente ela, mas nós também, nós cristãos, nós que estamos inseridos na criação, que somos sacerdotes da humanidade e da criação. E nós que temos os primeiros frutos do Espírito, quer dizer, as primícias do Espírito. O que é isso? Pelos sacramentos, nós já recebemos o Espírito de Cristo. E esse Espírito que nós recebemos, e que ainda não aparece para o mundo, ele já é a garantia, ele já é o penhor, já é a antecipação, o início dessa glória futura. Nós já temos a vida eterna. São João diz: filhinhos, eu vos escrevo, para saberdes que tendes a vida eterna. Vós que recebestes a unção do Santo. A unção de Deus. A unção de Deus é o Espírito. Então vejam
O destino da criação é a glória. A criação vai ser libertada da escravidão do pecado. Olha aqui. Então, não somente a criação, mas nós também que temos as primícias do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Nós já somos filhos, mas esperamos a manifestação plena dessa filiação. Esperamos que claramente apareça essa filiação gloriosa, que nós estaremos transfigurados no Espírito do Filho, e por isso seremos plenamente, aparecerá que somos filhos no Filho Jesus. Este Filho, que é o unigênito do Pai, tornou-se para nós e por nós primogênito de muitos irmãos, porque ele compartilhou conosco o seu Espírito Santo, que clama, que nos faz clamar por Cristo, com Cristo, em Cristo e como Cristo, Abba, Pai. Então vejam, nós gememos aguardando a plenitude dessa adoção e a libertação para o nosso corpo. Esse corpo vai ressuscitar. Esse corpo é parte da criação. Aqui tem água, fósforo, sódio, potássio. Veja, ele vai ressuscitar. Quando toda a criação for glorificada no final, também este corpo vai ressuscitar. A alma é glorificada logo após a morte. É pneumatificada, é espirituada. Ela que é uma alma indestrutível, espiritual, quer dizer, imaterial, vai se tornar alma espirituada, pneumática, quer dizer, cheia de Espírito Santo, da glória de Cristo. Isso logo após a morte. E o nosso corpo, no final dos tempos, juntamente com toda a criação. Porque existe uma comunhão, uma conexão misteriosa entre nosso corpo e a criação toda. O mundo físico. Nosso corpo é parte do mundo físico. E aí São Paulo diz, pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseverança. Aqui uma coisa importante. Quando São Paulo diz que nós fomos salvos em esperança, não quer dizer que a salvação não chegou ainda. Não quer dizer que a salvação é só depois. Não, nada disso. Nós já recebemos a salvação. Cristo nola conquistou pela sua encarnação, pela sua Páscoa, pelo dom do Espírito Santo. Nós já recebemos no batismo e demais sacramentos. Agora esperamos a manifestação plena. Esperamos que termine a nossa vida pessoal, para que a gente entre de um modo definitivo nessa salvação, e esperamos que termine a história e que se manifeste a glória de Cristo, para que até o nosso corpo entre também nessa salvação. E aqui é preciso esperar pela perseverança, pela persistência, pela santa teimosia, suportando, aguentando, indo até o fim. Também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Veja, o cristão reza no Espírito Santo. O Espírito geme no mais íntimo de nós, nos faz desejar essa salvação, nos faz desejar esta plenitude. Geme com gemidos inenarráveis, porque a gente nem consegue distinguir só com a inteligência, analisando. Não, é um sentimento, mais que um sentimento, uma tendência, uma força. Desejar a plenitude do reino e que estejamos nessa plenitude. Todas as nossas orações, todos os nossos desejos estão dentro desse grande desejo, o desejo do mundo vindouro. Venha o teu reino, venha a nós o vosso reino. Vinde, Senhor Jesus. É isto. A oração do cristão é toda ela no Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo que sustenta
É o Espírito de Cristo que molda, é o Espírito de Cristo que dá direção e consistência a essa oração. Por isso o Pai escuta. Porque o Espírito como que pega as nossas palavras, os nossos desejos, os nossos sentimentos e os moe, e os transfigura todos na oração de Cristo. E qual é a oração de Cristo? Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Seja feita a tua vontade, ó Pai. Isso é rezar segundo Cristo. Isso é rezar no nome de Cristo. Isso é rezar no Espírito de Cristo. Então o Espírito de Cristo geme. E aquele que penetra o íntimo dos corações, o Pai, sabe qual é a intenção do Espírito. Porque é o Espírito de Cristo, do Filho. Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Então, toda oração cristã é no Espírito. Como toda oração cristã é através do Filho. Toda oração cristã termina no Pai. Mesmo quando a gente reza a Jesus. Reza para Ele porque Ele é o mediador. É o Paráclitos, o primeiro Paráclito. O segundo é o Espírito Santo. Né? É o primeiro Paráclito junto do Pai. Então, nossa vida, o mundo, a criação toda, nosso desejo, tudo caminha para a consumação do reino do Pai pelo Filho no Espírito. Reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Continuaremos ainda comentando algumas leituras.